Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha, que curte, que compartilha, que comenta no Histórias de Cego. Eu sou Marcos Lima e seja bem-vindo ao Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. Como os cegos imaginam as coisas? Vocês perguntam e a gente responde. Esse é o nosso tema de hoje no Histórias de Cego. Faz um tempo, alguns vídeos atrás, eu falei sobre memórias de infância, né? Do que eu lembrava quando enxergava. E várias vezes eu falo de coisas aqui da minha vida. Eu conto histórias, compartilho experiências e as pessoas perguntam pra mim: mas como você imagina as coisas? Como que é a imaginação de uma pessoa cega? Eu vou falar um pouco de como isso funciona pra mim. É claro que isso pode funcionar um pouco diferente para outras pessoas, porque a forma como a gente imagina as coisas está muito ligada ao tempo que nós enxergamos. Eu enxerguei pouco, eu nunca enxerguei completamente e eu enxerguei até os 6 anos e fui perdendo a visão. Então, eu tenho uma noção do que é o mundo, eu sei as cores, eu tenho uma noção de formas, tenho uma noção de tamanhos, né? Pessoas que nunca enxergaram, às vezes, não têm uma noção de tamanho de coisas que elas nunca tocaram. Uma vez um amigo meu que nunca enxergou, ele me perguntou se uma vaca era do tamanho de um ônibus, porque ele nunca tinha visto tocado numa vaca, né? Então, o ônibus, ele tinha uma referência do que era. Então, eu enxerguei, eu tenho um pouco dessa vantagem. Eu sei mais ou menos a proporção das coisas. Eu sei o tamanho de um carro em relação ao tamanho de um ônibus, em relação ao tamanho de uma vaca e tudo mais. Então, isso me ajuda a ter uma certa vantagem na hora de imaginar as coisas. Mas eu não imagino as coisas visualmente. Se você me descreve uma vaca, eu não sei, eu não faço ideia como é que é uma vaca. Em termos físicos, assim dizer. Eu não consigo ver características que diferem uma vaca de um cavalo. Eu sei que eu tô falando um absurdo, tá? Eu sei que pra vocês que enxergam, vocês vão botar o olho e vão saber. Mas pra mim são dois animais de 4 patas. Eu não tenho elementos visuais suficientes pra imaginar a diferença entre um e outro. A não ser que me descrevam. Mas aí, como eu não enxergo há muito tempo, quando me descrevem uma coisa, seja uma pessoa ou uma vaca, a imaginação, ela não cria uma imagem da forma que vocês estão acostumados a criar, porque eu não tenho essa imagem na cabeça, eu não tenho elementos suficientes para construir a imagem de uma vaca na minha cabeça, ou a imagem de uma pessoa na minha cabeça, da forma que vocês estão acostumados a visualizar. Então, eu acabo entendendo descrições físicas como informações. Ah, eu tenho um olho azul. Eu não sei se eu sou capaz de imaginar um olho azul. Eu tenho o rosto tal forma. Vocês já perceberam, já tentaram imaginar um rosto só por uma descrição de alguém? Eu não consigo criar uma forma a partir de um conceito. Ah, eu tenho rosto tal, 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 tal. Eu acho que as palavras não dão conta, inclusive, de expressar como pode ser diferente um rosto do outro. Eu não consigo imaginar rostos diferentes. Para mim, rosto tem 2 olhos, um nariz e uma boca. Eu sei que eles são diferentes na teoria, mas na prática eu não consigo transformar isso em imaginação. Eu transformo em dados. Ah, porque o japonês tem um olho puxado. Eu não faço ideia de como é que é isso. Ah, porque eu tenho tal característica. Isso entra como um dado. Como, a capital de Gana é Accra. Estamos no ano de 2020. É um dado que não é um dado que é transformado em imagem. É um dado que entra na coleção de dados. Então, eu esqueço mais facilmente características físicas porque eu não armazeno elas como imagem, eu armazeno elas como informações. Então, quando uma pessoa vai se descrever para mim, ela pode descrever que tem o olho tal cor, o cabelo tal cor, isso é legal? É, mas eu não consigo entender a partir disso como é a pessoa. E aí, claro, um dia vamos entrar mais nessa seara, como se descrever para uma pessoa cega e tudo mais, é um vídeo bem interessante, mas eu parto mais de características que eu consigo transformar em sensações. Porque eu enxergo o mundo, não é com o olho, eu enxergo o mundo com tato, eu enxergo o mundo com olfato, eu enxergo o mundo com audição. Então, descrições para mim, seja de pessoas, de vacas, de lugares, elas me remetem a elementos táteis, elas me remetem ao que eu consigo criar por experiências que eu já tive tocando. Ah, então, sei lá, o pelo de uma vaca, o pelo de uma lhama é tão macio como o pelo de uma vaca. Se eu já toquei no pelo de uma vaca, eu consigo ter uma ideia. Ou, uma vaca é 1,5 m de altura. Eu sei que eu tenho, sei lá, 1,70 m, então eu sei que a vaca é quase da minha altura. Então, essas informações não fazem com que eu construa na minha cabeça a imagem de uma vaca. Fazem com que eu tenha elementos para puxar numa biblioteca virtual da minha mente, assim, uma vaca é tal e tal, tal. Mas eu imagino coisas muito simples, como se fossem pontos. Mais ou menos como 8 bits. Lembra aqueles inícios de joguinho de computador? 8 bits, que são pontinhos, não tem muitas formas. Eu, quando imagino um jogo de futebol, eu não imagino o jogador com as características, com a cor da pele, com a cor da camisa, não. Eu imagino pequenos bonequinhos quase disformes tocando a bola.
Então, isso eu repito, acontece para mim, que a minha bagagem visual de enxergar até os 6 anos de idade me permitiu ser desta forma. Agora, para outras pessoas que nunca enxergaram ou que enxergaram até mais tarde, certamente é diferente e eu vou querer ouvir vocês. Deixe no espaço de comentários como é que é o mundo para vocês? Como é que vocês imaginam o mundo? Esse assunto não se esgota aqui, é um assunto amplo, às vezes é complexo de explicar, mas eu estou lançando isso para poder mostrar para vocês o seguinte: existem diferentes formas de encarar o mundo, não é porque eu sou cego que a outra pessoa cega é igual a mim ou vê o mundo da mesma forma que eu. Você quer mandar sua sugestão? Quer a sua história aqui no canal? Escreva para historiasdecego@gmail.com. E é isso, imaginação como essa você nunca viu e nem eu. Tchau, tchau, até a próxima!